Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva. Quero louvar aqui a Deus pela tua vida, você que está assistindo a este vídeo. Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os teus negócios, que Deus te abençoe em todos os âmbitos da sua vida. Quero aqui louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Valdeci Araújo, juntamente com sua esposa, e também o pastor Maxwell, juntamente com sua família, que são os líderes, a liderança desse ministério Pedra Viva. Que Deus os abençoe de forma poderosa e possa os iluminar e os direcionar em todas as direções a quais vocês possam propor ir, para que possam ir segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida pessoal e a vida ministerial. Que Deus venha abençoar também cada obreiro, obreira deste ministério, cada congregante, visitante. Que Deus venha abençoar de forma poderosa. Meus queridos irmãos, eu venho aqui nesta noite para expor a palavra de Deus. Nesta noite de hoje, que seria nosso tradicional culto de ensino. Que esta palavra sirva de reflexão para a sua vida, para a sua família. Não estou aqui para expor a mim, porque não tenho necessidade de me expor, mas o que precisa ser exposto aqui é a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas não é de se espantar, porque a igreja ela sempre viveu em situações complicadas. Basta apenas nós pegarmos a Bíblia Sagrada e fazer a leitura, que nós vamos perceber que desde o princípio todos aqueles que decidiram ouvir a chamada de Deus e segui-lo sofreu perseguição, afrontas, calúnias. E conosco não vai ser diferente, mas nós temos a certeza e a garantia de que nós temos um Deus que está a nosso favor e que nos favorece com a sua graça, com o seu amor, com a sua força. E se nós permanecermos fiéis e firmes na nossa fé, certamente nós venceremos qualquer situação adversa que vier contra a nossa vida, como nossos irmãos no passado suportaram e venceram, por meio da fé, por meio da esperança e da convicção de que aquele que o havia chamado era poderoso o suficiente para os guardar e os livrar de todo o mal. Então, eu peço aos irmãos que permaneçam em oração, oremos uns pelos outros, com fé, com confiança, com perseverança, que sejamos sinceros em nossas palavras, em nossas orações, nesses próprios vídeos a qual nós estamos fazendo no decorrer desses dias, a qual estamos impossibilitados de ir à igreja, que possamos pedir a Deus um coração sincero, puro e reto e temente a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o princípio, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, que fala a respeito da chamada de Abraão. Uma palavra significante para as nossas vidas, não uma palavra simples, porque a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz para fazer transformação em nossas vidas. Vamos fazer a leitura. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Meus irmãos,
Nós estamos falando de um homem que foi chamado por Deus. E hoje, por causa desta chamada que Deus fez a Abraão, milhões e milhões, ou por que não dizer bilhões, têm a sua crença neste Deus. Porque, meus amados irmãos, uma coisa é certa: antes que bilhões de pessoas venham a crer, é necessário que Deus venha até um homem. E este homem venha crer na palavra de Deus e segui-la. Porque através da crença e da fé deste homem, que primeiro foi chamado, há de se fazer uma corrente de milhões de pessoas, que vai ter a mesma fé daquele homem que foi chamado, daquele homem a qual Deus escolheu, como escolheu Abraão. Abraão foi nomeado como o pai da fé, o herói da fé. Meus queridos irmãos, mas Abraão, ele estava no conforto da sua família, estava no conforto da sua casa, estava no conforto da sua parentela. Mas Deus, de repente, vem até a este homem e diz a ele: sai do meio de tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Aquele homem, ele ouve a voz deste Deus. E quando ele ouve a voz deste Deus, ele comunica ao seu povo que Deus havia lhe chamado para ir para uma terra a qual ele desconhecia. Meus queridos irmãos, imagine só, a Bíblia não registra, mas o reboliço que pode não ter havido naquele lugar, quando Abraão fez este comunicado, porque certamente ele comunicou ao seu povo, porque ele não deixaria o seu povo sem explicar o porquê ele estava saindo. Ele não deixaria o seu pai sem antes explicar o porquê estava indo embora. Imagine só as pessoas falando: mas Abraão, como que você... Abrão, como é que... Porque antes o seu nome era Abrão, depois que Deus mudou seu nome para Abraão. Abrão, como que você vai sair do conforto da sua família, da sua terra, e você vai para uma terra que você nem conhece? Como é que você acredita em uma coisa, em um Deus que está dizendo que fará de ti uma grande nação, sendo que tua mulher é estéril, não pode ter filhos? Olha a idade desta mulher, até agora tu não tens filho. Meus irmãos, e quantas vezes nós não nos encontramos nesta situação? Pessoas que se levantam para tentar destruir a nossa fé, para tentar derrubar a nossa fé, e muitas vezes estas pessoas não estão longe, estão bem próximas de nós. Mas Abraão, ele não se deixa ser abatido pelas palavras negativas, pelas palavras contrárias. Não, pelo contrário, ele continua acreditando e crendo na palavra de Deus, porque ele amava a Deus e creu na promessa de Deus. Ele creu que ainda que sua esposa não poderia dar filhos a ele creu que Deus poderia fazer um renovo no ventre de sua esposa. E foi isso que Deus fez. E é isto que Deus faz na vida daqueles que crê, na vida daqueles que acreditam. Meu querido irmão, você, nós temos uma chamada e nós não podemos desistir desta chamada. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. Há momentos que nós não sabemos para onde ir, mas Deus tem uma direção para a nossa vida. Talvez nesta noite você está aí angustiado, decepcionado, atolado em dívidas, com problemas de saúde. Mas para um pouco, olha, e lembra da chamada que Deus te fez. Lembra onde foi que você parou, para que nesta noite de hoje você possa continuar. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a chamada de Deus, em tudo nós passamos a prosperar. Veja a prosperidade de Abraão. Mas sabe por que ele prosperou? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus.
E Deus, através do teu ministério, fará uma grande nação na tua vida. Sabe, Deus te ama. E Provérbios 8,17 vai dizer assim, Deus diz assim, amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Não é Deus que nos esquece, não é Deus que nos abandona. Pelo contrário, é o ser humano que esquece a Deus e abandona a Deus. A palavra de reflexão que eu trago para a tua vida nesta noite é: Deus fez uma chamada na sua vida. Não importa se você é homem ou se você é mulher. E para prosperarmos em nossa vida, em todas as áreas, nós precisamos andar por este caminho a qual Deus nos chamou. Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Eu profetizo que você é um Abraão dos dias atuais, que você é uma Sara dos dias atuais, que quando todos olhavam para você e dizem que você não tem capacidade, você não pode, e Deus vai lá e renova o ventre de Sara e faz ela frutificar. Eu profetizo frutos em tua vida, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus te guie nesta jornada e não te deixe desfalecer. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos e fiquem com Deus.